Olá, sejam bem-vindos ao programa Assembleia Convida. O tema de hoje será a nova lei dos desmanches. Nós vamos falar da identificação e rastreabilidade. Essa rastreabilidade das peças de automóveis usadas, que os convidados presentes aqui comigo são a doutora Neiva Doreto, presidente do Detran. E também aqui estamos com o senhor Israel Alexandre de Souza, diretor de veículo do Detran. E aqui também o presidente da ABICRAD, Júlio Lucchesi, que é a Associação Brasileira de Comerciantes e Reciclagem de Automóveis Descontinuados. Gostaria de iniciar esse programa contando uma pequena história de como conhecemos o Júlio Lucchesi e o pessoal do ABICRAD. Nós vamos dizer que veio a esta casa um projeto de lei do Executivo, do seu governador, exterminando com todos os desmanches da cidade de São Paulo e do estado também. E nós ficamos pensando, né, que isso seria não tão bom assim. E aí que eu conheci a ABICRAD, o Júlio Lucchesi, e de repente nós começamos numa CPI de autopeças, né? Eu conheci o Júlio e nós começamos a inteirar da gravidade do desmanche total, acabando com esse desmanche, porque iria gerar desemprego, nós teríamos uma dificuldade imensa de colocar peças no mercado, porque às vezes são automóveis, autos, caminhões, que têm peças semi-usadas, semi-novas, que iriam para o desmanche, iria para derreter essas peças, fundir essas peças, e não poderíamos estar aproveitando ou reaproveitando. E o mercado ficaria muito complicado. Iria aumentar a criminalidade, com certeza absoluta, porque as peças iriam ficar mais caras. Então, roubar, assaltar carro, desmanchar e vender seria mais lucrativo. Enfim, daria um dano imenso para o meio ambiente, porque nós precisaríamos de estar consumindo energia, consumindo e levando ao meio ambiente poluição, né? Porque toda vez que você fabrica uma peça, você paga um preço, o preço de contaminação, de contaminar o ar ambiental, né? Consumo das matérias. Então nós procuramos aqui na Assembleia Legislativa, ao lado de outros deputados, ao lado da ABICRAD e de outras entidades, fazer com que o governador se sensibilizasse. E nós procuramos então o secretário da Segurança, que sensibilizou, levamos isso ao governador e conseguimos, através de todos os deputados dessa casa, né, fazer um novo projeto, não extinguir ou fechar todos os desmanches, mas fazendo com que nós fizéssemos essa nova lei, basicamente controlando, né, controlando a identificação, a origem dessas peças, para que um cidadão não compre peças usadas, roubadas, e que dá um dano muito grande à nossa sociedade. Então, nós ficamos muito felizes, porque tivemos momentos difíceis no plenário, emendas, né, que nós fizemos, reuniões, várias reuniões. Nós tivemos, por exemplo, nesses locais que tem o desmanche, na região da periferia de Osasco, por exemplo, de São Paulo, e nós encontramos até empresário muito honesto, que eles não compravam carro roubado, empresários que vendiam carros que eram adquiridos em leilões, carros acidentados, de seguros, e que tinha procedência. Também nós visitamos boca de lobo, boca de porco, muito difícil. Fomos, inclusive, tivemos que ser escoltados com a polícia. Locais muito promíscuos, muito difíceis, com a exploração, inclusive do trabalho, né, da escravatura. Nós chegamos a ver pessoas alimentando, almoçando com a marmitex, com a mão toda suja de graxa, e essas graxas, essa substância,
ela é altamente cancerígena. Então nós ficamos horrorizados. Chegar ao ponto dessas bocas de porco ter tamanha exploração do ser humano, né? E lá se faziam e compravam carros roubados e vendiam essas peças para aquelas pessoas que iam comprar essas peças precisando de repor. Aí você vê também, nós presenciamos, o indivíduo precisava de uma peça, até na agência de carros, né, nas autorizadas, eles não tinham peças. Então, o fechamento de todos os desmanches, indiscriminadamente, ia trazer um dano muito grande para o comércio, como eu falei antes, para o meio ambiente, para todos, inclusive para os consumidores. Então, foi a hora que nós conhecemos com muita felicidade o Júlio, que está aqui presente, tem outros dirigentes de outras entidades que não puderam estar, mas nós estamos com a presidente do Detran, doutora Neiva, o Alexandre, que são peças fundamentais para o cumprimento dessa lei. Então, nesse instante, depois dessa pequena história, vamos agora exibir uma matéria realizada pela TV Alesp sobre o nosso tema e que mostra o quanto foi e está sendo importante nossa luta pela implantação da nova lei dos desmanches. E já parabenizo os nossos convidados, que são peças importantes, fundamentais, eu diria, peças-chave para que tudo que está ocorrendo nessa questão de autopeças de veículos usados. Em vigor desde julho de 2014, a Lei Estadual 15.276 prevê o credenciamento e o registro junto ao Detran dos estabelecimentos que atuam com desmanche, revenda ou reciclagem de autopeças usadas. O consumidor tem mais confiança e garantia porque são rastreadas através de etiquetas afixadas em cada peça do veículo com o número de série. O cidadão pode ainda acessar por tablet ou celular o QR Code, um programa de decodificação para saber da procedência do produto e assim comprar apenas peças de origem legal. É legal isso aí, porque talvez você não tenha condição de comprar uma nova e você vem aqui e consegue. Rapidinho, o atendimento é rápido. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Você tem como provar que você comprou, tem documentação e tudo. Sou representante de autopeça. Pô, tá aí então, né? Você é representante de autopeça. É? Como é que é? Melhor. A gente compra, a gente vende e aqui é a opção mais barata, né? A gente compra peça com segurança. Tá chique no último. A lei do desmanche, em vigor há pouco mais de um ano, já resultou em uma significativa redução de roubos e furtos de veículos e no fechamento de centenas de estabelecimentos irregulares no estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em todo o estado de São Paulo, na comparação do mês de agosto de 2015 com o mesmo mês de 2014, o furto de veículos caiu 12,28%, passando de 10.437 para 9.155 registros. Para os proprietários de desmanches, a lei trouxe mais garantia e confiança dos consumidores na compra dos produtos. Essa lei deu uma base legal mais para os desmanches que trabalham dentro da lei. Você precisa ter um cadastro no Detran. Esse cadastro envolve várias coisas, desde leis ambientais, tudo. E isso dá uma base legal para todos os desmanches que querem trabalhar dentro da normalidade. Você tem uma procedência do carro desde da origem, da onde você compra, com nota fiscal, você entra no Detran, faz o cadastro desse carro e aí a partir daí você tem uma rastreabilidade, onde desde a origem até para quem você vende, você tem a rastreabilidade dessa peça. Então isso dá mais segurança tanto para o consumidor final e para as empresas que querem trabalhar legalmente. Esta matéria que vocês acabaram de ver foi gravada no comércio Autopeça Dois Irmãos em Carapicuíba. Nós agradecemos a gentileza do Ricardo e da Fernanda, que são os proprietários, e nos possibilitaram ilustrar este programa. E quero iniciar a nossa conversa com a doutora Neiva do Detran, nossa querida presidente de exercício. E, doutora Neiva, nós sabemos que muitas coisas mudaram, estão mudando no Detran. E desde que ele se tornou uma autarquia, uma lei também aprovada por essa Casa de Leis. Gostaria que a presidente do Detran, doutora Neiva Doreto, fizesse um breve relato sobre essas mudanças, por favor. Bom, primeiramente, obrigada, né?
É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E a sensibilidade que eu percebi, né, é tão importante a gente saber que é mais do que a obrigação das pessoas, é quando envolve uma associação séria, como o Júlio representa aqui, e o senhor deputado, que representa essa Casa de Leis, nesse caso da Lei dos Desmanches, onde nós pudemos observar o seguinte, que a sensibilidade que nós precisávamos ter no estado de São Paulo, algo que te trouxesse segurança para quem trabalha no comércio de peças, como aquele cidadão que iria e vai comprar uma peça, que ele tenha a certeza de que ali estaria comprando algo que pudesse trazer a ele uma tranquilidade. Eu sempre digo que pessoas sérias, no momento de um assunto tão sério como esse, que pudesse trazer e levar ao nosso governador um assunto tão importante para o Estado de São Paulo, lembrando que o Estado de São Paulo foi pioneiro nessa questão da Lei de Desmanches. E que depois, evidentemente, como tudo no país, o Estado de São Paulo é a vitrine, e pudesse levar isso para uma lei federal que hoje nós já temos, 1 ano e meio depois, evidentemente, mas que se transformou numa lei federal. O Detran, ele teve um papel fundamental, evidentemente, com a importância do nosso governador Geraldo Alckmin em sancionar a lei. Após isso, nós tivemos o quê? Um trabalho e uma incumbência muito importante em todo esse processo. O que foi isso? O credenciamento, primeiramente, das empresas. Hoje nós temos 1.200 empresas credenciadas, que obedecem todo um requisito que tem que ser obedecido, credenciamos essas empresas. Mais do que isso, nós precisávamos ter um sistema confiável. Para isso, o Detran investiu para que a gente pudesse ter ali um sistema onde nós pudéssemos, além das empresas poderem acessar, o cidadão que iria comprar uma peça, ele tivesse ali a certeza que ele estava sendo com o lacre do Detran, onde ele pudesse ter a certeza que aquela peça realmente não era uma peça objeto de furto, roubo e tudo mais. Com isso, o que nós fizemos também? Nós fizemos fiscalização, é importante dizer, porque não basta a gente ter uma excelente ideia, uma grande lei, que sem dúvida foi uma revolução em termos de legislação para o Estado de São Paulo, para o Detran, para a regulamentação junto ao mercado. Precisamos ter o quê? Fiscalização, deputado. Porque, Júlio, se nós não tivéssemos fiscalizado, nós não teríamos hoje a certeza de que, como nós vimos na reportagem, como nós vimos a questão do senhor falando, né, a boca de porco lá, que a gente vai ali e consegue essa peça, nós precisamos estar o quê? Constantemente fiscalizando. Para isso, mais de 1.000 fiscalizações foram efetivadas. Isso não somente o Detran, nós tivemos ali, evidentemente, juntos, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Fazenda e também o município, né? No caso de São Paulo, Rio Grande de São Paulo e os municípios todos envolvidos na fiscalização. E aí o que nós temos de retorno? Mais de 700 fiscalizações de empresas lacradas, né? E acho que vocês acompanharam o início de todo esse processo. Precisamos aí ter fortemente, né, lacração, não deixar que isso continuasse. E a constante, evidentemente que nós temos uma ouvidoria, temos ali um Disque Detran, Fale Conosco, que as denúncias cheguem até nós, porque mais do que fiscalizar, Júlio, o que nós precisamos, inclusive enquanto associação, deputado, nós precisamos ter
das pessoas que estão envolvidas no processo esse feedback, né? Ou seja, nós lacramos de estabelecimento, esse estabelecimento volta a funcionar ou não. Precisamos ter a certeza disso. Para isso nós temos o quê? Aí a nossa ouvidoria que constantemente, o nosso diretor Israel, que aqui está presente, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas prontamente nós temos esse feedback da sociedade através da nossa ouvidoria, que é um canal que tem ali as denúncias, olha, e era muito comum, né? Eu me lembro que logo no início isso era muito comum, olha, está funcionando, às vezes as pessoas não tinham a coragem de fazer via ouvidoria, que pode ser de forma anônima, mas nós tínhamos também pessoas que nos iam relatar, né? Olha, tivemos lá, vocês fizeram isso, mas nós precisamos que vocês fiscalizem, nos dando endereço, e nós agimos muito em comum, né? O Israel lembra disso, muitas pessoas nos procuravam, porque todo mundo acreditou nessa lei, acreditou no governo do Estado de São Paulo, acreditou que pessoas sérias, como o nosso governador é, como essa Casa de Leis é, que nós teríamos a incumbência e realmente estaríamos fazendo o papel efetivo do DETRAN. Não tivemos dúvida, nós fomos à luta junto com vocês. E eu me sinto assim, quando o senhor estava falando, eu estava observando muito a questão da luta. Não se conquista nada sem lutar, né? Realmente é uma luta, não basta a gente pôr no papel, a gente tem que efetivamente fazer acontecer. E esse é o papel do DETRAN. Esse tem sido, ao longo de 5 anos que o DETRAN está hoje, e eu posso dizer porque eu estou no DETRAN desde o primeiro dia que o DETRAN saiu da Secretaria de Segurança Pública e veio para a Secretaria de Planejamento. É uma luta constante, mas eu entendo que nós estamos no caminho certo. E eu quero dizer que encontrar aqui pessoas com o mesmo objetivo, para mim foi uma alegria muito grande. Doutora Neiva, só mais uma perguntinha, um comentário. A gente fica muito feliz com a atuação da senhora, do DETRAN, porque essa lei, que é uma lei estadual, nasceu aqui em São Paulo, ela virou uma lei nacional. Depois de 1 ano e 4 meses, houve aprovação no Congresso e virou uma lei nacional. Então, São Paulo contribuiu muito, né, com essa lei, com essa proposta, que eu acho extremamente interessante. Nós tivemos no ano 2015, para você ter ideia, o tamanho disso, de 27 mil roubos de carros, nós tivemos 11 mil recuperados. 16 mil, cerca de quase 16 mil carros foram para onde? Provavelmente para, né, esse comércio ilegal, provavelmente. Então, eu quero uma parte para o comércio legal e outra para ilegal. É isso que eu queria ver. O que a senhora acha que nós tivemos, embora a lei, mas tivemos também, ainda continuando tendo, né, roubos, assaltos e desmanche aí? Sim, nesse período, pelos números que nos constam, nós diminuímos em 26% o roubo de carro, né? Eu até vi na reportagem, deve ser períodos diferentes, que se fala em 12%, né? Nós temos um número de 26%. Evidentemente que ainda nós temos muito a fazer. Não podemos dizer assim, a lei ela tem 2 anos e praticamente 2 anos, né? Estamos próximos. Próximos de 2 anos. Ela ainda, nós temos, o doutor Israel vai poder dizer com mais clareza tudo que nós temos feito para continuar nessa questão aí destes números, o que nós temos pela frente para a gente poder combater. Eu gostaria de passar a palavra a ele. Vamos agora, então, ouvir um ilustre convidado. Vou falar agora com o diretor de veículos do DETRAN, senhor Israel Alexandre de Souza, para que eles nos falem sobre a nova lei dos desmanches e como está esse processo de identificação e rastreabilidade das peças automotivas usadas. Por favor. Deputado, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu gostaria de iniciar falando que eu sou testemunha desse trabalho que foi feito pelo deputado Jorge Ato em conjunto com a associação, representada aqui pelo Júlio Lucchesi.
me lembro bem, há mais ou menos 3 anos, quando se iniciou essa discussão, nós dentro do Detran estávamos planejando uma proposta, formatando uma proposta de regulamentação sobre a matéria para encaminhar dentro do governo. Paralelamente havia também projeto em discussão dentro do governo, referente ao assunto, referente a essa preocupação com as peças roubadas, e foi encaminhado um projeto pelo governo que propunha, para combater o desmanche ilegal de peças, uma série de restrições que poderia até acabar inviabilizando o negócio. Nós, junto com a associação, junto com o deputado, nós tínhamos uma visão alternativa sobre a matéria, de que nós poderíamos preservar esse setor, preservar os empregos gerados por esse setor, e ainda assim regulamentar de uma forma que dificultasse, nosso objetivo é impedir, mas ao menos dificultar que os estabelecimentos que receptavam esses veículos roubados colocassem essas peças no comércio. E aí contamos com o trabalho da Assembleia Legislativa, com a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin, da Secretaria de Segurança Pública, de um trabalho junto com o Detran, para encaminharmos nesse sentido de combater o comércio ilegal e preservar, não só preservar, mas incentivar o comércio legal dessas peças utilizadas. Tendo em vista essa preocupação muito bem colocada pelo deputado, que a ausência de peças de reposição de origem usada no mercado deixaria o consumidor somente sujeito ao mercado de peças novas, que nós sabemos que às vezes é difícil encontrar uma peça, às vezes ela tem um valor extremamente elevado, e isso até poderia ter o efeito de incentivar o comércio paralelo por baixo dos panos. Então nós desde o início concordamos com essa posição externada pelo deputado Jogiato e trabalhamos em conjunto para formatar esse projeto, que acabou virando lei, alterada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. Acabou virando essa lei que trouxe este projeto que nós estamos desenvolvendo agora com a lei em vigor há quase 2 anos. Esse projeto, inicialmente, ele se baseou bastante no credenciamento e fiscalização das empresas. Então o projeto foi dividido por etapas, até porque não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Então ali no segundo semestre de 2014 houve um trabalho muito forte de fiscalização, de mostrar para as empresas que essa lei era uma lei séria e veio para ficar. Era que a gente estava falando de um assunto para valer. E para isso foram feitas ações ostensivas de fiscalização, fechamento de estabelecimentos irregulares e o credenciamento dos estabelecimentos que se propuseram a se adequar à legislação. Esse credenciamento também foi feito em etapas, foram dados os prazos para que as empresas pudessem atender os novos requisitos que eram colocados, requisitos ambientais, requisitos de informatização, requisitos de adequação do espaço físico, e para tudo isso foram dados prazos e os empresários sérios do ramo foram se credenciando. Nós tivemos até o momento, como a doutora Neiva citou, 1.200 empresas credenciadas e, por outro lado, 700 empresas, mais de 700 empresas fechadas justamente por não terem se adequado. Essa primeira ação de fiscalização ela já gerou um efeito bastante representativo na queda dos índices de furto e roubo de veículos. Como a doutora Neiva colocou, quando nós fazemos uma comparação do período de 2 anos, que seriam os meses anteriores à entrada em vigor da lei, com os meses agora mais recentes, já com 2 anos da lei em vigor, nós estamos chegando perto de 30% de redução nos índices de furto de veículos. Então nós entendemos que já houve um avanço representativo com base no que foi feito até agora. Partimos depois então para a segunda etapa, que é a pergunta mais específica colocada pelo deputado. Como que nós garantimos que os estabelecimentos que ficaram em atuação, que estão hoje credenciados pelo Detran para atuar, como nós temos certeza que esses estabelecimentos não estão revendendo peças de origem ilícita? Por quê? Os roubos continuam ocorrendo, uma boa parte dos veículos, como colocado pelo deputado, não são recuperados e corre-se o risco que esses veículos também estejam sendo desmontados e comercializados ilegalmente. Então aí entramos nessa parte mais pormenorizada, com mais detalhes e um controle mais
mais intensivo da atividade do desmanche. Nesse caso, dos desmanches credenciados. E aí, para isso, nós fizemos um investimento em sistema, como a doutora Neiva colocou, desenvolvemos uma aplicação que garante, desde o início da venda do veículo pelo leiloeiro até o comércio da peça, que ele tem uma origem. O cidadão, quando ele vai comprar uma peça no estabelecimento credenciado hoje, ele pode ir com o aplicativo de um leitor de QR, de código QR no celular, e verificar qual é o veículo que originou de onde saiu aquela peça, qual estado em que esse veículo foi comercializado com o desmanche que desmontou o veículo e colocou aquela peça para ser comercializada. Esse trabalho começa lá atrás, começa na venda desse veículo, que normalmente ocorre ou por um leilão público de um veículo que foi apreendido por infração de trânsito e não foi recuperado pelo seu proprietário, ou de um veículo baixado por um sinistro, por um acidente, por uma companhia seguradora, adquirido por um estabelecimento. A lei prevê, e o sistema garante isso, que o leiloeiro, ao colocar este veículo para vender, um veículo que não vai voltar a circular, ele só faça a comercialização com um estabelecimento que esteja regular perante as regras da legislação e com o credenciamento junto ao Detran. Então aí nós já garantimos inicialmente que o veículo não vai ser comercializado com um desses estabelecimentos que não estejam regulares junto ao Detran. Uma vez comercializado esse veículo, a empresa que adquiriu recepciona esse veículo e informa no sistema que adquiriu o veículo também. Então ele tem que dar entrada no veículo e mais do que isso, ele elabora um laudo técnico dizendo quais as peças desse veículo são reutilizáveis, quais as peças estão em condições de serem aplicadas em um outro veículo e por isso podem ser normalmente comercializadas, e quais as peças não ou são de segurança ou não estão em condição e vão para reciclagem ou remanufatura. Isso ele informa também via sistema ao Detran. As peças em que ele informa que são passíveis de reutilização, que ele vai comercializar, ele adquire e coloca nessas peças uma etiqueta de rastreabilidade. O que faz essa etiqueta de rastreabilidade? Ele informa dentro do sistema, adquiri o Gol placa tal 2012. Estou utilizando essa cartela de etiquetas de série número tal. E dentro do sistema existe uma vinculação entre aquele veículo e aquele número de série, que permite que no momento de comercialização de cada uma dessas peças, o cidadão consulte e remeta lá no início a qual veículo deu origem a essa peça e garante o estado do veículo, e o cidadão assim fica tranquilo de saber que está comprando um veículo, comprando uma peça de um veículo com origem lícita. Não está ajudando, não está fomentando esse mercado do roubo e furto de veículo e da receptação. Então, o trabalho, como eu disse inicialmente, era um trabalho mais de verificar se a empresa estava regular ou não, e hoje ele é um trabalho de verificar se as empresas credenciadas estão cumprindo todos os demais requisitos da lei. Então, ele é um trabalho contínuo, ainda existem empresas em processo de credenciamento, o sistema ainda está em aperfeiçoamento, ainda existem as fiscalizações. Então, nós entendemos que, apesar de todos os avanços já citados, nós ainda temos bastante a avançar nesse projeto como um todo e combater ainda mais esse mercado do furto e do roubo de veículo e da comercialização das peças receptadas. Caríssimo Israel Pinheiro, Alexandre, eu fico muito feliz com sua explanação e eu queria contar aqui uma pequena história. Nós, quando começamos a CPI da autopeça, presidido por nosso presidente atual da Assembleia, deputado Fernando Capês, nós, todos os deputados que faziam parte da CPI, eu também fazia, a gente ficava muito entusiasmado com a possibilidade de fazermos uma lei que pudesse ajudar a minorar esse número de assalto, de roubo de carro que tem, principalmente na cidade de São Paulo. Aí nós tivemos a grata felicidade de conhecer uma personalidade, o Júlio Lucchesi, que é o presidente da Bicrad, e a associação que representa o setor. O Júlio, o que significou para o setor todas essas alterações que ocorreram e está ocorrendo? Antes de responder, eu queria só dizer que houve na época várias propostas para levar até o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo,
Fernando Grela, de colocarmos em cima daqueles caminhões, como é que é? Os computadores, né? Das plataformas dos caminhões, e segurança. chegar até lá na segurança levando o carro com o sistema Code, carros com sistema de alto relevo, que era outra forma de controlar essa comercialização, né? Que nós estamos propondo. Tem um baixo relevo, alto relevo é mais difícil para fazer as modificações, as alterações. E aí, os vários dirigentes das entidades, vamos levar vários caminhões, carro trombado, carros praticamente novos, trombado em cima da carreta e mostrar ao secretário, né? Para que ele perceba a grande importância da nossa reivindicação, protegendo o meio ambiente, aproveitando essas peças, como falou o Israel agora há pouco, barateando o custo, né? Porque nós vivemos num país que não somos ricos. E muita gente tem dificuldade de comprar. Ele vai na agência, nas autorizadas, não tem peça, fica aquela fila. Até isso. Então eu queria falar ao Júlio para que pudesse responder a nossa pergunta. Muito obrigado, deputado. Essa história que o deputado conta, eu me lembro muito bem, porque na época aqui na casa chegou um projeto de lei que exterminaria com a atividade de desmonte. E a grande maioria dos empresários são de pequenos empresários. Achei interessante mostrar essa empresa, que há pouco mais de uma década era uma empresa muito pequena, e com o belíssimo trabalho dos dois irmãos lá, o Ricardo e a Fernanda, transformaram numa empresa muito grande. E todos esses outros pequenos hoje têm a condição, através desse trabalho bonito que o senhor participou, de continuar trabalhando e talvez um dia também alcançar o tamanho dessa empresa, né? E na época nós ficamos muito preocupados com o projeto de lei que o governador encaminhou, através da Secretaria de Segurança, porque essas empresas, né, elas eram muito mal vistas. Então nós tínhamos a ideia de que talvez não teríamos força para ser ouvido aqui na casa, né, por conta disso, mas muito pelo contrário, fomos muito bem recebidos aqui, pudemos explicar toda a situação, e o deputado nos acompanhou até o Detran, fomos recebidos pelo Dr. Israel, na época ainda era o Dr. Daniel, nos recebeu muito bem, abriu a casa para a gente, fizemos um trabalho bonito, tentando formular um novo projeto que pudesse ser aceito aqui pela casa. O deputado brigou bastante aqui por esse projeto e conseguiu aprovar, mesmo que nós imaginamos na época que talvez não conseguiríamos se adequar, porque essas empresas pequenas não tinham sistema para controle de estoque, muitas não tinham nem computadores, mas como o Dr. Israel disse, tudo isso foi dado tempo, né, para se adequar. Foi feito um primeiro momento só de documentação. Então é um processo hoje que a gente passa graças ao trabalho aqui da casa, que aprovou e deu a possibilidade dessas empresas continuarem a existir. E hoje elas têm uma outra visão, elas gostaram do que foram feito por elas, né? Elas hoje têm condições de demonstrar a clareza do trabalho delas e não serem comparadas mais com aqueles desmanches que aparecem na televisão, né? Carro roubado, carro depenado, porque esse processo, como disse o Dr. Israel, é um processo muito longo, de aprendizado também de ambos os lados, né? Tanto para o Detran, que vai acertando algum processo que não dá certo, o desmonte do outro lado se adequando, porque o projeto ele quer garantir não só a rastreabilidade da peça, mas também um atendimento mínimo para o cidadão em questão de higiene, né? Em questão de recepção do comprador, como o senhor mesmo disse que em alguma diligência o senhor viu lá uma pessoa comendo um marmitex com a mão cheia de graxa, né? Então, essas adequações estruturais que o Detran também está propondo para essas empresas é para que não aconteça, mas isso que haja um processo para ambos os lados, para a empresa, para o cidadão, para o Estado, e eles estão gostando, eles estão se adaptando, as empresas estão melhorando.
estão conseguindo dar um atendimento melhor, mostrar mais responsabilidade no trabalho deles e a gente espera que isso não pare, né? Porque agora o próximo participante desse projeto é o próprio cidadão, porque o Estado está proporcionando um projeto que ele dá a possibilidade do cidadão ser o fiscal, ser o fiscalizador, né? Através da rastreabilidade pelo QR Code, né? O Detran está garantindo todo um trabalho de sistema de cadastro com o leiloeiro, com as empresas, com a etiqueta, porque muitas pessoas ainda não conseguiram entender o projeto, que é muito complexo, né? Não é apenas uma etiqueta, é todo um processo que tem atrás da etiqueta, né? De compra em leilão, de compra da própria etiqueta, de vinculação da etiqueta ao carro, e o Estado não tem braço suficiente para fiscalizar todos os cantos do Estado de São Paulo, né? E agora também se estendendo para uma lei federal, o Brasil todo, né? E vai ser dado isso para o cidadão, para a pessoa que compra, né, a peça, a fiscalização, ela conferir através de um aplicativo de celular a procedência da peça, né? Então, para essas empresas que no primeiro momento acharam difícil, o processo mais difícil para eles não foi tão difícil, porque eles tinham a procedência dos seus carros, né? Eles compram de leilão. Então, o processo que parecia mais difícil não foi a rastreabilidade, né? Eles conseguiram entender porque eles já tinham um procedimento de trabalho correto. O único problema que nós enfrentamos no início é uma questão de adaptação estrutural, que o próprio Detran exige uma adaptação. A gente até entende que realmente precisa para não acontecer mais esses problemas de um acidente de trabalho ou um cliente ser recebido num local insalubre, né? Então, eles estão adaptando, são empresas pequenas que às vezes não têm um capital suficiente para fazer isso de imediato, mas estão adaptando, né? Então, o processo, eles estão começando a entender agora, há quase 2 anos da lei, né? Mas eles tiveram que diluir isso aos poucos, né? Questão documental, estrutural, e agora começaram as fiscalizações do próprio Detran para conferir o processo da rastreabilidade, né? Se eles existem um sistema, se eles abastecem o sistema, se eles usam a etiqueta, né? E eu acho que em breve, essa bola vai ser passada para o cidadão, né? Para conferir e ver a procedência da peça, né? Que ele é o maior interessado, né? Na verdade, né? Se essa criminalidade aí diminuir, né? Talvez as pessoas não sonham mais em sair de São Paulo para ir para um lugar mais tranquilo, né? E eu acho que isso vai acontecer, porque só com esse pequenos ajustes que foram dados, a gente já teve uma diminuição de 26%, né, doutora? Isso. 26% da criminalidade. Então, eu acho que a hora que o cidadão conseguir entender como que ele faz a fiscalização, né, porque eu acho que ele vai ser o fiscal, eu acho que esses índices vão diminuir muito mais ainda, e é o que a gente espera que isso aconteça, para esse setor que era tão mal visto, talvez, daqui uns dias, ser visto como uma empresa dessa, grande, bem-sucedida, né, e não haver nenhuma suspeita sobre a mercadoria que ela vende, né, porque é um desconhecimento também do cidadão da onde vem o veículo, né. Se imagina quando se fala em veículos sucata, veículos vendidos por seguradoras, veículos tombados, batidos, colididos, mas a grande maioria dos veículos, o fornecedor é o próprio Detran, que faz a apreensão de veículos seminovos, veículos que têm algum problema documental, e por algum motivo o proprietário não faz a sua retirada, e esses veículos, em determinado prazo, é leiloado. Então nós temos peças aí de qualidade assim excepcional, né? Veículos com 2 anos de uso já sendo desmontado, sem nenhum tipo de colisão, sem nenhum dano a nenhum item de segurança, então também não compromete a segurança de quem está comprando, né, a peça, né? E é isso, deputado. Muito obrigado
por o senhor ter participado desse processo, né, ter nos impulsionado, porque sem a sua ajuda, acho que talvez nós, como principiantes também na associação, que é recém-formada na época, né, talvez não conseguiríamos participar desse processo. Júlio, não é só minha participação, de todos os deputados Isso. que imbuídos, né, fazer uma lei, graças a Deus nós aprovamos, mas eu queria dizer para você o seguinte, e aos telespectadores da Assembleia Convida, de que só compra peça roubada se a pessoa quiser. Exatamente. E isso vai ser esclarecido nesse programa. O tempo passa rápido, mas nós estamos chamando agora um intervalo, né? Mas voltaremos com o Júlio, que é da Abicrad, a doutora Neiva e também o Israel, doutor Israel, que é do Detran, que é o nosso xerifão lá no Detran, que controla os veículos. A Assembleia Convida está falando de um assunto extremamente importante. Estamos falando na nova lei do desmanche. E gostaria que nós temos pouco tempo já para estar terminando o programa, mas que o doutor Israel pudesse fazer a sua explanação final. Deputado, primeiramente, novamente agradecer o convite. Eu acho que é muito importante esse canal para esclarecer a população do que significa esse projeto. O benefício, no final, é a população. Eu gostaria de aproveitar para citar que, além da redução, do combate ao roubo e furto de veículos e da possibilidade do cidadão adquirir as peças com segurança, recentemente a Superintendência de Seguros regulamentou o novo seguro popular, que ainda vai ser oferecido à população. O que significa o seguro popular? Atualmente, o seguro só pode consertar o veículo do segurado com peças novas, e isso eleva muito o custo do seguro. A redução do roubo e furto de veículos, aliado à nova possibilidade do seguro ser oferecido com o conserto do veículo através de peças usadas de desmanches credenciados, ele cria uma nova categoria de seguro, chamada agora de seguro popular, que tende a ser um seguro mais barato para a população. Então, é mais um benefício originado pela iniciativa da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado de São Paulo de criar um mercado regular de peças usadas. Esse mercado regular de peças usadas abriu a possibilidade de que as seguradoras utilizassem essas peças no conserto dos veículos de seus segurados, e isso abre uma nova categoria de seguro, ainda vai ser oferecida à população, que tende a ser muito mais barato e tende a ampliar, democratizar o acesso ao seguro, que hoje ainda é muito restrito a uma parte da frota, normalmente os veículos mais novos. Então, além de todos os benefícios citados anteriormente, gostaria de adicionar esse benefício, que é fruto dessa conquista, cuja luta do deputado, da Assembleia como um todo, da associação Abicrad, foi fundamental para que nós chegássemos até esse ponto. E nós continuaremos trabalhando para garantir que essas conquistas sejam mantidas. Muito obrigado, viu, Israel? Eu quero então dizer ao Júlio, né, que o trabalho dele de vir aqui para a CPI, vir aqui nos procurar, e foi conosco, junto com outras entidades, procurando autoridades competentes aí, não foi em vão. Esse seguro popular vai ser extremamente importante porque ajuda a economizar, ajuda as pessoas a ter melhor qualidade de vida, consertar seu carro e poder usar. E gostaria que o Júlio Lucchesi pudesse fazer as considerações finais. Obrigado, deputado. Nós só temos que agradecer, né, tanto ao Detran, a doutora Neiva, ao deputado, aceitar a nossa opinião em todos os momentos, né, nos ouvir, né, ver qual é a nossa dificuldade e tentar adequar a lei para que a gente possa permanecer trabalhando, né? E dizer que a grande maioria no estado de São Paulo são de pequenas empresas, né? Mas que geram emprego, que geram renda, né? E vão continuar, eles estão muito satisfeitos, estão investindo nas suas empresas, então com isso nós estamos também dando retorno ao próprio estado de São Paulo em impostos, em arrecadações, em notas fiscais, né? Que são gerados agora pelo próprio sistema, né? Na rastreabilidade. Então tudo isso traz benefício
para a sociedade, para o estado de São Paulo e agora talvez até para o Brasil, né, nessa nova lei federal. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade para a gente, deputado. Nós que agradecemos, Júlio Lucchesi. Agora nós queremos ouvir, né, as considerações finais da nossa Dama do Ferro, a nossa chefona, que o seu trabalho vai ajudar muito a implantar essa nova lei dos desmanches. Por favor. Bom, mais uma vez agradecer. É uma oportunidade ímpar estar aqui, né? É onde a gente tem o envolvimento de todas as pessoas, né? Que desenvolvem seus papéis em determinados locais. E o que eu quero deixar aqui na minha consideração final? O compromisso, tá? Como sempre o Detran tem feito, desde que a gente assumiu, um compromisso de conseguir não só o que nós fizemos até agora, mas conseguir com que essa lei, cada vez mais, ela tenha o sucesso e que nós possamos diminuir ainda mais esse índice e que o cidadão na ponta, ele possa ser beneficiado. É esse o nosso papel maior enquanto dirigente de um órgão como o Detran. E dar parabéns a todos, a vocês, né? Porque eu sei que a luta foi grande, mas nós estamos aqui num processo e esse processo continua. E o meu compromisso enquanto presidente do Detran hoje é de que nós estaremos sempre juntos. Eu agradeço a doutora Neiva Doreto, que tem que ser a dama de ferro, com braços fortes para fazer cumprir essa lei. Agradeço também ao presidente da Abicrad, o Júlio Lucchesi, agradeço ao nosso querido diretor, Dr. Israel Alexandre, e quero aqui agradecer em nome de todos os deputados, em nome do presidente da Assembleia, Fernando Capês, que foi presidente da CPI das autopeças, e dizer que nós estamos muito gratos com a presença de vocês. A Assembleia Convida está com toda a equipe muito feliz no dia de hoje recebendo tão importantes informações, e eles vão estar muito felizes porque vai haver a diminuição de roubo, furto e mau uso e compra de peças roubadas. Só compra peça roubada se quiserem. Aqui hora em diante não vai, ninguém pode dar desculpa. Muito obrigado, hein? Obrigado. Obrigado.